Olá, muito obrigado a você que está acompanhando, está assistindo mais uma edição do nosso Jornal OCN. Para você, o nosso grande abraço, agradecendo você sempre. Você pode nos acompanhar, já sabe, pelos nossos perfis do Facebook. Tem também, se você não achou o perfil, procura a página do Cubo Notícias lá no Facebook, é mais fácil. Ou Cubo Notícias, pronto, você já encontra. Bom, se você não tem Facebook, deve ter Instagram, pode acompanhar também pelo Instagram, pelo nosso canal do YouTube também do Cubo Notícias, ou pelo nosso site. Em todos esses meios da internet você assiste a todas as edições e também acompanha as matérias que publicamos em nosso site, sempre trazendo novidades para você, principalmente de Porangaba e região. Mais uma vez um grande abraço. Quarta-feira, muito quente. Hoje, dia 30 de setembro de 2020, mais um final de mês. Graças a Deus, que 2020 acabe logo, né? E 2020 parece que tá pegando fogo, literalmente falando. Nós vamos começar rapidinho aqui com um alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo para você. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Porque a coisa tá quente demais, né? Então vamos lá com esse alerta da Defesa Civil do Estado de São Paulo. A Defesa Civil emitiu um alerta para calor, muito calor. Comecinho de primavera, no fim do inverno já estava assim, né? O inverno já estava registrando temperaturas próximas às que estamos enfrentando hoje. Só que agora nós vamos possivelmente encarar temperaturas acima dos 40 graus, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo. Municípios como, por exemplo, Bauru, Marília, São José do Rio Preto e Araçatuba podem ser atingidos por ondas de calor acima dos 40 graus. Eita porra! E vale lembrar o seguinte, gente, aqui em Porangaba, para você que é de Porangaba, que está nos assistindo, a previsão hoje é de 38 graus no período da tarde. E para amanhã, um pouco mais ainda. Um pouco mais. 39. Sensação térmica de 41. Gente, a coisa tá preta. E vamos falar sério agora aqui. É necessário todos os cuidados possíveis, principalmente com crianças pequenas e idosos. Necessário muitos cuidados. Vamos primeiro com esse alerta aqui da Defesa Civil, falando sobre essas fortes ondas de calor, que podem atingir temperaturas até acima dos 40 graus em algumas cidades. A temperatura pode ficar abaixo, mas com sensação térmica acima dos 40 graus nos próximos dias. Isso é para todo o interior de São Paulo, mas atinge principalmente as regiões centro-oeste, oeste e sudeste do estado de São Paulo. Porangaba, por incrível que pareça, está estrategicamente colocada entre essas três regiões do interior paulista. Então, preparem-se, meus amigos. De acordo com a Defesa Civil, a previsão dessas ondas de calor bem intensas é de hoje, quarta-feira, até sábado, dia 3. Será que sábado vem frente fria por aí? Bom, a Defesa Civil nesse alerta aqui não diz. Nos municípios de Itapeva e Sorocaba, os termômetros registram hoje, já nesse final de manhã, temperatura em torno dos 35 graus, podendo chegar, nós estamos gravando o Jornal OCN, mas podendo chegar no início da tarde a até 40 graus. Já em Bauru, Marília, São José do Rio Preto e Araçatuba, aí a temperatura pode passar disso. A Defesa Civil, falando sério, bem sério, preste muita atenção, orienta você para se hidratar muito, preferir ambientes arejados, evitando aglomerações, até por causa da pandemia, né? Não fazer exercícios físicos em horários com maior incidência de radiação
ultravioleta do sol, ou seja, do meio da manhã até o meio da tarde principalmente. Prestar atenção em idosos, crianças, doentes crônicos, grávidas, pessoas que tendem a ficar desidratadas rapidamente. Preste muita atenção, essa onda de calor intenso deve durar até sábado, segundo a Defesa Civil. Bom, gente, e falando ainda do interior de São Paulo, esse município aqui que no nosso estado é conhecido como a cidade capital da cerveja, a melhor água para cerveja, pois é. Eu só bebo latinha. Latinha? Foram quantas latinhas? Umas 4. Agudos está pegando fogo, de calor também, mas por outro motivo. Um vereador do município de Agudos foi preso hoje, junto com outros 3 homens. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Sou ladrão, não tem, velho. Não trabalho mais, não. É o seguinte, é esse. Agora você pegou esse negócio de roubar para sua profissão mesmo. É minha profissão. Sabe por quê? Por estar rezando na igreja que não era. Fraude. Desvio de dinheiro público na saúde. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. A pandemia rolando solto. A pandemia comendo solto, fazendo vítimas fatais, deixando pessoas gravemente doentes. E o ilustríssimo vereador de Agudos aprontando as dele, né? Foram cumpridos mandatos de busca e prisão na Câmara de Agudos e em endereços de vereadores da cidade. Um deles foi preso. A ação faz parte da Operação Raio X, que cumpre mandados em várias cidades paulistas e em outros estados. Vamos falar sobre essa operação. 4 pessoas foram presas na região de Bauru na manhã de terça-feira, durante a Operação Raio X, que investiga desvio de verba da saúde pública. A Polícia Civil cumpriu mandatos de busca e apreensão na Câmara de Agudos e não adiantou tomar cervejinha para relaxar, não. A coisa foi tensa. E também em endereços de pelo menos 2 vereadores da cidade. Um deles é o Glauco Luiz Costa Tom, conhecido como Glauco Batata, do MDB. Esse é o cidadão. É esse. Que lindo, cara. Glauco Batata tá preso, tá entre os presos. A operação investiga desvio de verba na saúde pública em várias cidades paulistas, também em outros estados. De acordo com o balanço parcial, foram apreendidos R$1.200.000 em dinheiro e 53 prisões cumpridas até as 18h30 de ontem. 2 aeronaves foram apreendidas, uma em Congonhas e outra em Jundiaí. Os caras têm avião. Também dinheiro público da saúde. Saúde é onde verte muito dinheiro. Saúde e educação. Os caras mandam a mão mesmo. Outros 2 presos são um empresário que presta serviços para o setor da saúde, um advogado. Ambos também teriam envolvimento com um esquema na região noroeste do estado. E aqui perto da gente, hein? Eles foram levados para a sede do DEIC em Bauru. O vereador de Agudos e outros 3 homens foram presos durante a Operação Raio X. Na Câmara de Agudos, os mandatos foram cumpridos em gabinetes de parlamentares. E após a ação, o prédio foi liberado e os funcionários puderam entrar. O que mais nós temos aqui? Presidente da Câmara de Agudos, o Auro Octaviani, disse que a polícia fez buscas em todos os gabinetes, mas nada de ilícito foi encontrado. O parlamentar disse ainda que o vereador Batata foi preso em casa porque a polícia teria encontrado armas no local. Presidente da Câmara está defendendo? Defende muito não, porque às vezes a coisa pode, né?
Quem mais nós temos aqui? O advogado Cláudio José Amaral Bahia, que representa o vereador Batata, disse que o mandado de prisão foi cumprido por conta da Operação Raio X, mas que ainda não teve acesso ao conteúdo da acusação. Em relação às armas encontradas na casa do vereador, conforme informou o presidente da Câmara, o advogado disse que estão regulares e já foram devolvidas pela polícia. Mas ele continua preso, então a prisão não foi por causa das armas, né? Que mais? Ainda segundo a Polícia Civil, foram apreendidos em vários endereços veículos, também documentos, computadores, celulares, além de dinheiro que está sendo contabilizado. O resultado da ação vai ser apresentado em Bauru. De acordo com a investigação, o esquema envolve uma organização social que administra hospitais e clínicas em várias cidades do país. Os donos são suspeitos de pagar propina a agentes públicos para conseguir os contratos, que em geral são superfaturados. Os crimes investigados são fraude em licitações, falsidade ideológica, peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Cacete nele! Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo informou que está colaborando com a polícia e também com o Ministério Público nessas investigações. Diz também que todas as informações necessárias para esclarecer as suspeitas das quais a pasta é vítima estão à disposição dos órgãos competentes. Ainda a Secretaria informa que fará um pente fino em todos os contratos e convênios firmados com as organizações sociais de saúde, as OSS, apontada pelo Ministério Público e Polícia Civil, e, se detectada qualquer irregularidade, realizará o rompimento dos contratos. Vamos aguardar aí Organização Social da Saúde. Isso é porque é social, hein? Imagine se não fosse. Abra o olho, porra! Abra o olho! Gente, já que nós estamos falando de saúde, vamos agora destacar as últimas informações sobre o coronavírus aqui na nossa região. Bom, gente, Guareí, como eu sempre falo aqui em nossos boletins, é uma das cidades da nossa região com situação mais preocupante. E coincidentemente entre aspas, depois do feriado de 7 de setembro, a coisa piorou bastante em Guareí, bem como piorou bastante em municípios litorâneos, em cidades consideradas também mais turísticas. O feriado de 7 de setembro fez história. O pessoal abusou e os números não mentem. Quando a pessoa se submete a aglomerações, se submete a deixar os cuidados de lado, a pandemia não perdoa. Ela vai pelas brechas, vai comendo pela beirada. É uma analogia, não é uma brincadeira não, porque o assunto não é para brincadeira. Nós já temos praticamente 140 mil mortos no nosso país. Gente, Guareí vive uma situação preocupante. Pode-se dizer que o município vizinho ao nosso retrocedeu à fase laranja, apesar de todo o estado de São Paulo estar na fase amarela de flexibilização do Plano São Paulo. Mas por decreto da prefeitura, algumas medidas que foram tomadas são bem compatíveis com a fase laranja. Ou seja, compete também ao município tomar as medidas necessárias para o controle da pandemia. E Guareí tomou essa medida, retrocedendo praticamente a fase laranja, por conta própria. Mesmo na fase 3, amarela do Plano São Paulo,
de flexibilização da economia, a Prefeitura de Guareí decidiu ontem recuar em um novo decreto municipal autorizando que bares e restaurantes façam vendas apenas por delivery e retirada por causa do aumento de casos da Covid-19. De acordo com o decreto, fica vedada a entrada de pessoas e consumo nos estabelecimentos de serviços não essenciais depois das 18 horas. A abertura é permitida a partir das 8 da manhã. Bares, lanchonetes e similares podem atuar por meio de delivery, ou seja, serviço de entrega, e também a retirada. Eventos que gerem aglomeração seguem proibidos por prazo indeterminado. O decreto também prevê a fiscalização dos estabelecimentos e o não cumprimento das medidas estabelecidas podem levar à advertência e multa. Bares e lanchonetes e similares podem atuar por meio do delivery, da retirada. Eventos que gerem aglomeração estão proibidos e o decreto também prevê essa fiscalização e multa. Para o funcionamento dos estabelecimentos comerciais lá em Guareí, também é necessário que sejam cumpridas, lógico, todas as determinações de distanciamento social e higiene, como o uso de máscara, obrigatório em todo o estado de São Paulo, e também o uso do álcool gel. Só para lembrar, gente, Guareí está com 417 confirmações de coronavírus desde o começo da pandemia. 368 se curaram, mas infelizmente 9 pacientes perderam a vida. Vamos com os números da região. Tatuí que estava também há praticamente um mês, 25 dias, com números estabilizados. Depois do feriado de 7 de setembro, degringolou também. Tatuí, 2.724 casos, 66 mortes. Itapetininga, 1.618, 65 mortes. Boituva, 981, 19 mortes. Itapeva, 705 com 11 mortes. Serquilho, 664 com 15 mortes. Capão Bonito, 658 com 19 mortes. Tietê, 581 com 20 mortes. Itararé, 500 casos com 17 mortes. Guareí, como nós dissemos, 421 casos. Olha, quando saiu essa informação aqui, a notícia do recuo lá em Guareí, os números eram de 417 casos. Essa notícia é de ontem à tarde. Hoje nós já temos outro número em Guareí, 421 registros. Ou seja, não para de subir. Todo dia tem novidade negativa, nesse caso da pandemia em Guareí. Então hoje já são 421 casos e 9 mortes. Angatuba, 290 com 7 mortes. Buri, 282 com 10 mortes. São Miguel Arcanjo, 279 com 10 mortes. Pilar do Sul, 248 com 3 mortes. Ribeirão Branco, 238 com 6 mortes. Tapiraí, 174 com 3 mortes. Cesário Lange, 169 com 5 mortes. Itaberá, 165 com 3 mortes. Guapiara, 129 com 10 mortes. Bernardino de Campos, 112 com 3 mortes. Ribeirão Grande, 97 com 2 mortes. Campina do Monte Alegre, que começou o período de pandemia com uma curva, né, um pico muito rápido, subiu impressionante lá em Campina do Monte Alegre. Em comparação com outros municípios de pequeno porte, era um município que tinha casos demais. Mas há uma boa quantia de dias, creio que até há praticamente 3 semanas, Campina do Monte Alegre vem registrando o mesmo número, 97. Estabilizou, encontrou o caminho dos cuidados certos, Campina do Monte Alegre, 97 casos e 1 morte. Jumirim, 84 com 1 morte. Alambari, 65 com 1 morte. Sarapuí, 61 casos com 1 morte. Taquarivaí, 59 casos com 1 morte. Nova Campina, 53 com 3 mortes. Timburi, 21 com 1 morte. Riversul, 13 com 2 mortes. Quadra, 10 casos. Bom Sucesso de Itararé, 8 casos. E município de Óleo, 7 casos.
Só esses 3 últimos municípios aqui, Quadra, Bom Sucesso, Itararé e Óleo, não registraram mortes na região de Itapetininga. Região de Avaré. Laranjal Paulista tem 917 casos com 6 mortes, Avaré 678 com 18 mortes, Piraju 281 com 7 mortes, Conchas 279 com 7 mortes, Itaporanga 225 com 5 mortes, Taguaí 219 com 1 morte, Pereira 185 com 1 morte, Paranapanema 169 com 2 mortes, Taquarituba 167 com 3 mortes, Cerqueira César 155 com 6 mortes, Itaí 96 com 1 morte, Fartura 91 com 2 mortes, Sarutaia 65 com 3 mortes, Manduri 57 casos, mesmo número de Aras, só que Aras infelizmente tem 2 mortes. Arandu 40 casos com 5 mortes, Torre de Pedra 25 casos com 2 mortes, Águas de Santa Bárbara 24 com 1 morte, Parão de Antonina 23 casos, Tejupá 20 e Coronel Macedo também deu uma disparada nas 2 últimas semanas, 17 casos e 2 mortes. Os números de Porangaba nós vamos destacar daqui a pouco no nosso noticiário local. Bom, e falando em noticiário local, vamos começar com as notícias, da nossa cidade. Hoje nós temos aqui imagens que nós recebemos também de um morador aqui de Porangaba, sempre com o espaço do internauta. Nós damos espaço para você, morador, não só de Porangaba, como de toda a região, se quiser participar e mandar aí os seus registros, a sua solicitação, as suas imagens, pode mandar para a gente. Essa daqui são imagens da rua João Batista Mendes, que é a rua de acesso ao Jardim Bela Vista, ao conjunto habitacional lá do Jardim Bela Vista. Não é uma rua que está completamente esburacada, intransitável, mas nós vemos nessa imagem aí registrada pelo morador um buraco bem grande, bem preocupante. Por se tratar de um trecho de descida, algum veículo pode cair nesse buraco, perder o controle e aí a coisa complica, aí se torna uma tragédia. O motorista pode perder a vida, motociclista, motorista. É um trecho de descida. Se bater nesse buraco aqui, meu amigo, minha amiga, já era. Então, antes que aconteça alguma tragédia, e também antes que o problema avance e gere mais gastos ao executivo, nós pedimos para que Departamento de Obras, Prefeitura de Porangaba, tome providências para fazer a manutenção desse trecho aqui, tampar esse buracão enorme e aproveitar, se possível, fazer o reparo nesse buraco, nesse afundamento, nesse asfalto que já está craquelado, já está se soltando também. Faz a manutenção agora, evita problemas mais graves, porque se fica assim, do jeito que está, chove, vai infiltração por debaixo do asfalto e o problema vai avançando. Quando você vê um buraquinho desse tamanho, está desse tamanho, esse aqui era um buraquinho desse tamanho e já está enorme, podendo causar um acidente com resultados trágicos. Já pensou um carro com uma família descendo à noite, porque o local já não tem praticamente uma iluminação decente, Está descendo ali, o motorista bate com o carro nesse buraco enorme, fundo, perde o controle do veículo. Olha, não vamos pensar nisso. Ah, mas você está gorando? Não. Mas a gente tem que trazer aqui coisas que podem acontecer devido a um problema que é simples de ser solucionado. E uma coisa simples de ser solucionada que pode evoluir para uma coisa preocupante, para uma coisa trágica. Mas eu não sei se o Departamento de Obras está realmente preocupado em evitar problemas trágicos. Não. Tendo em vista que já faz mais de 2 semanas que nós falamos do ponto de ônibus ali perto do trevo de Porangaba, que está com a madeira podre, o telhado quase caindo na cabeça de pessoas. Ontem de manhã, por volta das
9h30 da manhã, 9h20, cheio de pessoas ali de baixo, porque é o único abrigo que tem do sol. Então as pessoas procuram aquele local, né? Aproveitam um pouco de telha que ainda sobrou lá, mas correm o risco daquele ponto de ônibus desabar na cabeça delas. Até agora, a gente não viu o departamento de obras fazer sequer uma manutenção meia boca por lá. Não consegue, né? Se bem que lá tem que fazer tudo, tem que trocar madeira, que está podre, né? Mas você não vê nem colocar uma escora de madeira para evitar que caia na cabeça de alguém. Então, sei lá se a prefeitura está preocupada com o bem-estar de alguém. Não. Eu sei que a Sabesp tá. Eu vou falar agora de uma solicitação que nós fizemos na quarta-feira passada. Foi na quarta-feira passada que nós apresentamos esse problema na rua João Machado Alves, que é o esgoto que estava entupido, estava vertendo água, deu uma chuvinha fraca e já saiu uma água ali, um mau cheiro danado, né? Possivelmente entupimento do esgoto. Nós falamos na quarta-feira no jornal OCN e na quinta-feira de manhã, alguns moradores já nos passaram. Na quinta-feira de manhã, a Sabesp já foi ao local para fazer a parte dela do serviço, que foi a limpeza e o desentupimento ali da rede de esgoto, a manutenção dessa tampa de esgoto ali, né? Possivelmente o entupimento. A Sabesp já foi lá e solucionou o problema. Por isso que eu sempre agradeço a Sabesp, o pessoal da Sabesp, que rapidamente atende às nossas solicitações. Aliás, desde a época que eu trabalhava em rádio aqui em Porangaba, quando aparecia problema, a gente solicitava a Sabesp, né? A Sabesp ia rapidíssimo solucionar o problema. Equipe super eficiente, esses funcionários da Sabesp aqui de Porangaba, parabéns a eles, um forte abraço a todos da Sabesp. Agora, no que compete à prefeitura, né, que é a parte do bueiro, continua entupido, cheio de sujeira e ainda com mau cheiro. Os moradores alegam que a equipe da prefeitura de limpeza e de obras não foi lá para dar jeito nisso. Ou seja, aí você vê a diferença de quem tem comprometimento com quem não tem, né? Preguiça. Obrigado, Sabesp, mais uma vez, pelo comprometimento que vocês têm, não com a gente do jornal, mas com a população, né? Porque a gente não faz solicitação para a gente faz para a população. O jornal tem o objetivo de ser a voz da população. Vocês estão fazendo cobrança agora no período de eleição, pode atrapalhar alguém no período da eleição. Eu não estou nem aí para a eleição. Olha, é o seguinte, eu vou explicar uma vez e vou explicar de novo. A população elegeu um representante às eleições há quase 4 anos atrás. Esse representante tomou a posse e sentou na cadeira de prefeito no dia 1º de janeiro de 2017. Ele tem obrigações até às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do dia 31 de dezembro de 2020. Até lá, ele será cobrado porque ele foi eleito para trabalhar até essa data. A partir das 0 hora e 1 segundo do dia 1º de janeiro de 2021, aí é outro prefeito. E daí, se for necessário fazer alguma cobrança, alguma reivindicação, claro que o faremos, independente de quem seja. Aí, se você também não faz a reivindicação agora, porque é eleição, as pessoas também falam, não está falando nada, não está cobrando porque está protegendo algum candidato. Não é assim que funciona, né? Durante toda a nossa jornada aqui do Jornal ACN, nós fizemos cobranças, apresentamos os problemas apresentados pelos moradores. Não é agora, porque tem eleição, que não o faremos, né? A gente não está criticando candidato nenhum, né? A gente está pedindo para que solucione o problema.
e criticando a atual administração. Aí, se não quer ser criticado, soluciona o problema, como eu citei agora há pouco. Ponto de ônibus caindo na cabeça da pessoa, quase caindo na cabeça das pessoas. Um buraco que espero que seja rapidamente tampado. Tem como fazer, é um problema ali simples de solucionar. Pode aproveitar e dar uma esticadinha ali e arrumar aquele trecho que está afundando. Não é tão caro e não é tão complicado, né? E a tampa e a boca de lobo que compete à prefeitura fazer a limpeza que não fez. Então, não quero que critique. Não critico se fizer coisa boa, né? Bom, gente, é isso aí. Então, tá aí. Um problema que foi parcialmente solucionado e um problema novo aí que nós destacamos lá da rua João Batista Mendes. Eleições 2020. Vamos falar um pouquinho sobre as eleições aqui em Porangaba. Eleições 2020. Pois bem, e aí, você já conhece todos os candidatos? Bom, a prefeito, eu creio quase de maneira absoluta que você já conhece. Bom, neste final de semana nós entrevistamos 2 dos 3 candidatos. Primeiro o João Paulo Urias, o João do Luabella, e depois o Cal. O Edivaldo Pérez disse na semana passada que estava com a agenda lotada, que não poderia disponibilizar horário. Mas enfim, a todos os candidatos agora, nós entrevistamos na condição de pré-candidato. A partir do dia 27, a campanha eleitoral, então para eles darem alguma entrevista é necessário aí homologar um pedido na Justiça Eleitoral. Agora, a todos os candidatos, boa sorte, aos candidatos ao Executivo, aos vereadores. Mas se você, porventura, não assistiu às entrevistas, as duas entrevistas que nós fizemos, está no nosso canal do YouTube, está no Instagram e está também nos nossos perfis do Facebook e na página do Cubo Notícias do Facebook. Agora, se você não conhece ainda os candidatos, não viu a entrevista e não conhece os candidatos, vamos começar com os candidatos a prefeito. Eu vou colocar em tela cheia, que você já cansou de olhar para minha cara feia, claro. Então vamos lá, para mostrar para você os candidatos. Está aí o Cal, do PL, Edivaldo Magrão, muitos conhecem também como Edivaldo da Sabesp, enfim, tem também o João Paulo Urias, atual vereador, o João do Luabella, que muitos também conhecem assim. Esses são os 3, está na ordem, segundo consta aqui do cadastro deles, né? Foi colocado pela ordem onde foi feito o registro na Justiça Eleitoral. Cal, do PL, Edivaldo Magrão, PSDB, e João do Luabella, do Podemos. Esses são os 3 pré-candidatos. Lembrando aqui, o Cal tem como vice o Robertinho Enfermeiro, o Edivaldo Magrão, o Zito Martins, e o João do Luabella tem como vice a Maria do Lojas 100. Vamos agora destacar para você os candidatos à vereança. Os candidatos que irão disputar as eleições proporcionais para vereador. São 9 vagas na Câmara de Porangaba. Tentando a reeleição para o seu 3º mandato, Ademir do Ataíde, do PTB. Depois tem Ailton Oliveira, PSB. Andrei da Natália, do Podemos. Assunção da Farmácia, do Podemos. Bill do Gilson Mecânico, também do Podemos. Tentando a reeleição também Bruno Dentista, do PTB. Cassone, do PSD. Celeste Enfermeira, do PTB. E a Cíntia Miranda, do PTB. Temos também o Cristiano Teles, do PL. César do Orestes, do PTB. Cícero, do PL. A Dalvinha, do PL. O Dassas Fogaça, o Dassazinho, como muitos conhecem, do PL. Débora Cardoso, também do PL.
Dimas do João Paraná, do PTB, Éder Estocco do Podemos, Edil Wilson Ratão, do Cidadania. Edil Wilson, ou como ele é conhecido, Ratão, é do Cidadania. Tentando a reeleição também Eduardo Bertin, do PSD. Tentando voltar à Câmara, Estevinho, do PL. Depois tem o Fabiano Milk, do PTB. Fabrício do Moisés, do PTB. Tem também a Anne, filha do Romeu, do Podemos. Gabi Moraes, do Podemos. Gilmar Passos, do PL. A Hilda, da Rodoviária, esposa do Carlão, do PSB. Jonita Mota, do PL. José Antônio Coelho, do PL. Juliana Domingues, do Cidadania. Mariana Wagner, do PSDB. Temos também o Mário Motorista. Mário Motorista, que é do PSD. Marli do Licério, do PTB. Tentando a reeleição, Mauri da Serrinha, do PSD. Mona, do Matão, do Podemos. Nara, do PSDB. Ney, do IP, que é do Cidadania. Neide Pupo, do PTB. Orlando Soares, do PSD. Pamela Vieira, do PSD. Patrícia dos Mirandas, do PL. Pelé, do Paletó, do PL. Pernambuco da Adega, do Podemos. Pitoco, do PSDB. Professor André Escavaza, do PSDB. Professor Michel, do Podemos. Renata Vieira, do PSD. Tentando a reeleição, Robson do Gentil, ou Robson de Oliveira, atual vereador do PTB. Samir Ribani, do PSDB. Sargento Almir, do PL. Serginho do Ônibus, do PSB. Sheila Tequetê, do Podemos. Sula, do PSD. Thelma Rodrigues, do PSB. Tião Pedreiro, do PTB. Uno, tentando a reeleição, ex-presidente da Câmara, atual vereador, o Uno, do PSB. Valdir do Ônibus, do PSB. Walter, do bairro Estância Irene, acho que é o Estância Irene, bairro Irene. É o Walter do bairro Irene, do PSB. Aliás, PSDB, é o Walter do bairro Irene, do PSDB. Mesmo partido também da Verinha, do PSDB. E o Zé Funileiro, do PTB. Esses são, portanto, os candidatos, né? Destacando aqui, candidatos já inscritos, já registrados na Justiça Eleitoral. Desde domingo, dia 27, os candidatos aos cargos de prefeito e vereador estão liberados para a campanha eleitoral. Em Porangaba, como eu já disse e já apresentei para você, três candidatos a prefeito, e são 59 dos que eu listei aqui, 59 candidatos na disputa à vereança para as 9 cadeiras do município, as 9 cadeiras da Câmara de Porangaba do município. 59 para 9, hein? É bastante coisa. Bom, gente, eu não sei o que vocês acham, eu não vou comentar também, porque eu creio que é uma coisa muito pessoal o voto, né? As pessoas pedem, comenta um pouco, já pediram, mandaram mensagem para mim, para falar o que eu acho da lista dos candidatos. Eu acho que é muito pessoal, não tem como você falar, fulano de tal tem tal perfil, ou fulano de tal tem outro perfil, é muito complicado, é muito pessoal, porque são 59 candidatos. Nós temos perfis diversos, então eu creio que o eleitor poderá ter a escolha aí de reeleger alguém, se quiser, ou escolher um novo nome, que a grande maioria fala em renovação. Fala, mas na hora H não renova. Então vai entender a cabeça do povo, né? Mas a única coisa que eu posso falar é boa sorte a todos. Boa sorte a todos. Que tenham uma boa experiência, porque eleição é uma coisa, eu já trabalhei em política, é uma coisa complicada. E esse ano a gente está vendo uma campanha até agora
uma campanha mais bacana, né? Uma campanha mais voltada para as ideias, né? Uma campanha mais direcionada, onde o político parece que está tendo mais contato com o seu eleitor. Até agora a gente não entrou ainda naquele negócio de baixaria. Esperamos que seja assim, né? Até porque, quem sabe, independente de quem ganhar, possa haver um debate entre os três para a implementação de um plano político bacana para Porangaba, através do debate enriquecido pelo conhecimento dos três candidatos de agora. Porangaba já viveu muito tempo esse negócio de rivalidade política, de pega para capar, de briga. E a gente não lucrou muita coisa com isso não, hein? Basta você olhar para os municípios da região. E hoje olhando, e é curioso, hoje olhando as campanhas eleitorais de municípios da região, essas campanhas eleitorais de outras cidades da região tá parecida com as campanhas eleitorais de Porangaba. Tá tendo um pouquinho de baixaria aí. Tá tendo um pouquinho aí de xingamento, de falta de debate de ideias e muito ataque para o lado particular. Em algumas cidades da nossa região, onde geralmente a campanha era direcionada no debate, nas ideias, mas agora parece que pegou o espírito de Porangaba. E Porangaba parece que reverteu, parece que está indo mais para o lado das ideias. Espero que seja assim até o final da campanha, né? Que vai ser praticamente na véspera da eleição, que é dia 15 de novembro. Esperamos que seja assim, voltado para um debate, para uma clareza de ideias. Aliás, falando em debate e ideias, tem uma surpresa para você que está nos assistindo e que gosta de política e que quer saber o que pensam os nossos candidatos. Nós já temos o plano de governo dos três. Acompanhe as redes sociais do Cubo Notícias, porque nós vamos publicar o plano de governo dos três. Nós já temos. Olha só que legal! Tá bom? Se você quer saber o que cada um propõe para Porangaba, quais são suas ideias, no preto e no branco, nós já temos. Tá bom? Fique acompanhando que nós vamos colocar para você ler, para você estudar. Vai ficar publicado no nosso site para você ler quando você quiser. Até porque são planos de governo bem extensos. São bem extensos. Gente, e agora vamos pro boletim do coronavírus aqui em Porangaba. Gente, graças a Deus, em comparação com outros municípios da região, Porangaba tá segurando a onda. Nós estamos aí com 38 casos positivos desde o começo da pandemia. Graças a Deus, nenhuma morte. Nenhuma morte. 38 casos, com 37 já recuperados. Tem um caso em andamento no nosso município, mas que, segundo as informações que nós recebemos da Diretoria de Vigilância Sanitária, já está em fase praticamente de liberação. Só vai fazer o exame de contraprova aí para saber se já está curado. Mas tivemos aí 38 casos positivos, um que foi registrado lá no começo da semana passada, 37 recuperados. Agora, um número é preocupante. Nós tivemos uma subida considerável no número de casos suspeitos. Hoje são 8 casos suspeitos, aguardando o resultado de exames. Esses números foram passados ontem à tarde pela Diretoria de Vigilância Sanitária aqui de Porangaba. 495 notificações, sendo que 449 casos foram descartados. E só retificando também que esse caso que está ativo de coronavírus, que são 38 casos positivos, sendo que 37 recuperados, esse caso ativo aí é de um homem de aproximadamente 52 anos, está fazendo o tratamento em casa, não precisou de internação. Ou seja, graças a Deus, Porangaba está abençoada por ter poucos casos que necessitaram de internação,
se eu não me engano, 1 ou 2 casos que precisaram ir para UTI, né? E graças a Deus não tivemos óbito. Que continue assim. Gostaria de agradecer a Secretaria de Saúde e também a Diretoria de Vigilância Sanitária aqui de Porangaba por estar nos atualizando com os números. Certo, gente? Vamos ficando por aqui com mais uma edição do Jornal ACN. Fique com a santa paz de Deus. Cuide-se! A pandemia não passou, não. Se cuida. Cuidado também com o calor, tá? Fica de olho aí naquela pessoa mais fragilizada. Onda de calor muito forte até sábado. Se cuide. Saúde para você, para sua família e até a próxima.